Bom dia pessoal, aqui estamos novamente, graças a Deus, aqui no nosso projeto Casa Firme, com culto para o homem forte, e nós estamos aqui na nossa igreja de Kissimmee, como você pode ver, ainda nós não estamos prontos, né? Ainda nem todos os equipamentos estão instalados, né? Mas porque nós temos um nível alto de excelência, então só te explicando, né, que ainda falta telão, e aqui ainda na transmissão você não vai ver ainda aquele pop-up das referências, mas vai ver aquele GC, né, com a referência que a gente vai usar hoje. Então é um prazer estar aqui de novo, né, conversando com vocês. Tem como botar aqui, Júlia, para aparecer os comentários aqui para mim? Que aí eu já dou um oi pro pessoal que está comigo, né? Graças a Deus eles vão colocar aqui para mim. Mas é um grande prazer estar aqui de volta, falando com os homens e falando com todos que estão aqui comigo, homens, mulheres. É um grande prazer servi-los dessa maneira também, tá bom? E para nós começarmos o nosso projeto Casa Firme, eu convido você, se você estiver ainda na sua casa, ou se você puder fechar os seus olhos, vamos agradecer o Senhor, vamos tomar as nossas decisões para este dia e vamos abençoar este momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai amado, e mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo que nós temos, se for, meu Deus, para glorificar o Senhor é o que importa. Então, se nós estamos aqui, Senhor, é para glorificar o Senhor, porque graças à sua misericórdia é que nós podemos adorar o Senhor. Quantos, meu Deus querido, que infelizmente não vão terminar esse ano. Infelizmente não vão finalizar este ano declarando que esse é o melhor ano da vida delas. Muitos, Senhor, talvez nem virem o ano. Muitos vão terminar o ano de forma lastimável, triste, infeliz. Mas nós podemos mudar isso, Senhor. Graças à sua imensa misericórdia, meu Pai, já nesses 3 primeiros dias, meu Pai, começando o 4º, nós já ouvimos testemunhos, Senhor, para a glória do Senhor. Isso é uma bênção, meu Pai. Coisas que estavam aí paradas há meses, que aconteceu. Coincidências? Não, Senhor, é fé. Se nós acreditarmos que são coincidências, aí a gente não faz nada. Mas é a fé. A fé de que quando nós colocamos o Senhor como a nossa prioridade, as coisas fluem de uma forma diferente. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca o temor em cada coração, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, nessa madrugada, nessa manhã de quarta-feira, de Projeto Casa Firme. Que cada um, meu Pai, que estiver acompanhando, que possa terminar este trabalho muito melhor. Que os homens, Senhor, se posicionem como homens de Deus, como sacerdotes. Que a quem estiver assistindo, meu Pai, homens, mulheres, esposas, maridos, meu Deus, pais, que cada um, meu Deus, traga para a sua vida a responsabilidade da mudança. Porque nós não podemos mudar o outro, Senhor, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Nós não podemos mudar muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, Senhor, mas nós podemos mudar a reação que nós temos. Nós podemos mudar a postura que nós temos em relação às coisas. Então eu te peço, Senhor, que haja visão, que haja discernimento, meu Pai. Que onde a sua palavra chegar, que ali haja, Senhor, a fluidez do teu Espírito. Que ali haja mudanças, meu Pai, que ali haja transformação, meu Pai, transformação de mente, transformação do caráter, porque de que adianta, meu Pai, eu dizer que eu sei que eu tenho o Senhor, se eu não tenho mudança? Porque o propósito da Bíblia, o propósito de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é
é a mudança. É as boas notícias, meu Pai, são as boas notícias. Porque o Evangelho são as boas novas. Então não tem relevância nenhuma se eu disser que eu aceitei Jesus, mas a minha vida continua a mesma coisa. A minha vida não tem resultados diferentes, a minha postura não é diferente, então de que adianta isso? Nada. Porque o Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto, como diz o Senhor. Então eu te peço, Senhor, que cada um tome as suas decisões, que neste dia cada um decida dar muito fruto. Que cada um, meu Pai, tome as decisões de dar muito fruto. Fruto na casa, fruto no trabalho, fruto na vida, Senhor. Fruto com pessoas conhecidas, fruto com desconhecidos, fruto com os filhos, frutos no casamento. Que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Cubra-nos com teu sangue, abençoa as mentes, os corações e nos conduza a tudo que nós precisamos, meu Pai, porque o que o Senhor tem para nós é uma grande e poderosa vida. Então que nós possamos tomar posse, Senhor, dessa grande e poderosa vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela força, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, na sua presença, porque como diz a nossa liderança, nós não temos nada melhor para fazer. Então nós temos aqui que aproveitar e crescer. Porque não há nada que atraia mais bênçãos, meu Pai, mais retorno do que o investimento na coisa certa. Nós podemos gastar o nosso tempo em muitas coisas inúteis, que nunca vão nos dar retorno nenhum. Mas nós podemos investir o nosso tempo naquilo que aproveita, que é no Senhor, que é na nossa família, que é em crescer. A isso sim nos dará investimento. Alguns gastam tempo, meu Pai, perdem tempo. Mas aqueles que investem tempo na sua família, colhem resultados com os filhos. Aqueles que investem tempo no Senhor, colhem paz, colhem prosperidade, colhem o testemunho de viver um ano melhor do que o anterior. Então eu te peço, Senhor, que cada um invista a sua vida naquilo que realmente vai dar retorno e pare de gastar tempo em coisas idiotas, inúteis, sentimentos, procrastinação, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, meu Pai, a ter esse discernimento, essa presença de Espírito, Senhor, para que a gente não viva no modo automático como tantas pessoas infelizmente vivem. Obrigado pela vida, pelas bênçãos, por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal, agora eu estou vendo aqui as mensagens. Que Deus abençoe a todos. Já deve ter passado um monte aqui já, mas bom dia para você. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui de novo, né? E para quem talvez entrou um pouquinho depois, como você pode ver, a gente está instalando ainda os equipamentos, então não está ainda tudo pronto, mas em breve, talvez até semana que vem, quase tudo esteja pronto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim será. Ok? Bom dia a todos que estão aqui comigo, que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua presença e que tenham todos um dia muito abençoado em nome de Jesus. Ó, tem até mensagem em inglês aqui, ó. Glad to be here this morning. Olha que legal. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre comunicação. Como que é a sua comunicação? Será que a gente se comunica de uma forma clara, precisa? Será que nós temos discernimento das coisas? Será que nós temos aquele entendimento de que muitas vezes a gente está tendo problemas que poderiam ser muito facilmente evitados se nós tivéssemos uma comunicação clara. Às vezes a gente está num relacionamento
que o marido, a esposa, vive discutindo, vive brigado, vive, né, com brigas, com rusgas ali, e não precisava. Por quê? Porque está faltando clareza, está faltando comunicação. Às vezes, você está vendo seus filhos, por exemplo, com situações, não estão obedientes, não estão fazendo as coisas da maneira certa. Aí qual que é a resposta de muitos? A atitude é ir lá, é brigar, né? É botar de castigo, é gritar, quando deveria explicar. Ah, mas já expliquei 1000 vezes. Então, o que está acontecendo? Porque a bispa fala que as crianças são câmeras com perninhas. Você já falou 1000 vezes e não está funcionando? Bom, as crianças são como esponja. Se você passa a coisa certa, ela vai absorver. Se você passa a coisa errada, ela também vai absorver. Então, talvez aí está faltando explicar, ensinar, porque às vezes a gente quer enxergar a criança como a gente se enxerga. Pessoa mais velha, que já teve as experiências, a criança não teve experiência nenhuma. Então ela não tem a experiência, logo ela vai errar. Aí a gente cobra porque ela errou. Aí quando ela for mais velha, ela não vai fazer nada, porque ela vai ter medo de errar, porque quando ela erra, ela leva bronca. Aí ela se frustra, porque tem medo, ela não sai do lugar, ela fica tensa, ela fica insegura, entendeu? Então, a gente precisa saber como conversar, como falar, como se comunicar. E uma passagem muito interessante, até que a bispa falou recentemente, é de Marcos 15, 33 a 35, que diz assim, olha só. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouça, ele está chamando Elias. O Senhor estava falando, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava falando, será que está chamando Elias? Será que Elias vai vir aqui? Será que Elias vai ajudar ele? Vamos ficar aqui mais um pouco para ver se o Elias vai descer, vai aparecer, vai fazer alguma coisa. Então veja, é o que o pessoal brinca, né? Naquelas conversas, né? Começou em violão, terminou em avião. Ou começou em avião, terminou em violão. Ou seja, começa a sair do assunto, começa a entender diferente, o negócio vai indo para um lado que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui na própria Bíblia nós vemos um exemplo de pessoas que, seja porque estava longe, porque estava ventando, porque estava prestando atenção em outra coisa, o fato é, estavam entendendo algo totalmente errado. Então, muitas vezes, a gente tem vivido assim, com essa comunicação bagunçada. Às vezes a gente acha que o outro entendeu e a gente não vai lá e certifica. Quantas situações que às vezes você já não viveu, de você falar, não, mas eu achei que ele tinha entendido. Aí que está. Quantas situações que a gente já não teve, eu já tive várias, de eu achar que o outro tinha entendido, e não ir lá, não acertar, não ter certeza, não confirmar, né? Porque às vezes até confirmando, às vezes pode dar alguma coisa. Quanto mais você supondo que aquilo estava certo. Quantas vezes, com a Mariana, por exemplo, eu falando uma coisa, ela estava entendendo outra, literalmente, eu não esqueço de uma vez, eu não lembro nem qual era o motivo,
mas que ela achou quase que eu tinha ofendido ela. Porque eu falei, não sei o que eu falei, nem lembro também. Né? A mulher que vai lembrar disso, né? Porque você falou ali em 1998, você nunca vou te perdoar. O homem assim, o que teve de comida ontem? Eu não guardo essas bobagens. Então, eu falar um negócio, você falou isso? Que eu não falei nada disso que você está falando. Mas é muito fácil. Às vezes, pode ser que seja até o diabo, acho que dá umas ideias, né? Porque às vezes tem umas coisas que ficam tão absurdas que parece, não, o diabo deve ter assoprado essa bobagem no ouvido do outro, porque a pessoa não entende. Às vezes, pessoal, às vezes você não erra nem na forma de comunicar. Às vezes a sua comunicação, aquilo que você falou foi entendido. A frase que você deu, que você usou, estava correta, mas a maneira da pessoa receber foi errada. Quantas vezes que a gente, às vezes, fala uma coisa ou ouve alguma coisa, você já deve ter tido experiências assim também, de alguém falar alguma coisa para você receber como uma afronta, um ataque, uma crítica. Ou às vezes você, numa boa, você foi falar, dar uma direção, dar uma linha, né, explicar alguma coisa, dar uma orientação, a pessoa recebe como um ataque, uma crítica. Então são inúmeras situações em que uma comunicação equivocada atrai sérios problemas para as nossas vidas. Ah, não, mas é só uma bobagem. Pois é. Mas de bobagem em bobagem, de coisinhas pequenas em coisinhas pequenas, aquilo se torna grande. Porque de situações mal resolvidas, seguidas de outras situações mal resolvidas, aquilo começa a dar uma barreira, aquilo começa a dar um afastamento, aquilo começa a causar problemas no casamento, problemas no seu trabalho, pessoas que começam a ficar com raiva uma da outra, muitas vezes sem motivo, mas para ela tem motivo. Às vezes, quantas coisas que às vezes a pessoa pede um favor para o outro, por exemplo, e ela já vê como pulando ela, passando por cima da autoridade dela. Por que não falou para mim? Por que não veio? Porque eu sou o cara desse setor. E às vezes a pessoa só pediu um favor, esqueceu, não se atentou, sabe? A intenção e a motivação não foi aquela. Então, a vida é feita de relacionamentos. E o ser humano é um animal que fala. Então, imagina só. Uma pessoa que fala mal ou entende mal, ela vai estragar os relacionamentos dela. E estragando os relacionamentos dela, ela está estragando a vida dela. Porque a gente não vai conviver com uma... Você pode morar numa casa maravilhosa, mas a casa não tem vida. Você pode adorar seu cachorro, mas o cachorro não vai te suprir. O que vai, para algumas pessoas, supre, mas é por conta de fracassos em outros relacionamentos. Então a pessoa teve tantas decepções com pessoas que ela se conforma que ter 2, 3, como muitas pessoas têm, 10, 15 animais, vai ser algo que vai suprir a vida dela. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus falando uma coisa e as pessoas entendendo outra, né? E isso é um exemplo, porque quantas outras situações que Jesus estava lá ensinando, pregando, e tinha gente lá que estava querendo supor, interpretar, julgar ele. Então, como que é a sua comunicação? Você percebe que na sua vida muitas vezes tem esses conflitos? Você percebe que às vezes no seu casamento você tem esses conflitos, ou lá no seu trabalho tem umas coisas aí que nunca estão muito bem resolvidas? Talvez seja isso. Talvez a sua forma de comunicação não está correta, ou às vezes o tom é muito importante.
Às vezes um tom mais seco, mais ríspido, a pessoa leva como uma crítica, e às vezes é só o jeito. Então, vamos analisar tudo aquilo que a gente poderia melhorar. Aqui, por exemplo, ó, Provérbios 15, do 1 ao 4, diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então assim, olha só, você dá uma resposta boa, calma, gentil, às vezes a pessoa está até na defensiva, se armando para um problema, se armando para uma briga. Então você dá uma resposta boa. A resposta gentil desvia o furor. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes a sua esposa foi falar com você numa boa, e você estava preocupado, com a cabeça quente com outra coisa, você, depois eu penso nisso. Já vai fechar. E às vezes tem uma situação que a pessoa chega, por que você fez isso? Por que aconteceu isso? Calma, vamos conversar. Então você abaixa o tom. Você não faz aquele negócio se estender, ou escalonar, ou crescer, né? Olha só, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Você já deve ter chegado perto de pessoas que você gostava tanto de ouvir ela, né? Era gostoso, ali você podia ficar horas ali ouvindo aquela pessoa, conversando com aquela pessoa. Por quê? Porque ela mostrou que ela tinha sabedoria. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. É um tolo, né? Fala bobagens, faz brincadeira fora de hora, né? Tem uma postura infantil, ignorante. Então veja, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus quanto os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Você já viu pessoas que elas esmagam o espírito das pessoas? Elas são críticas, elas são pesadas, elas não sabem elogiar, elas não sabem validar. Mas para achar o problema, para achar o erro, ela é rápida, ela é boa. Então, analisa isso. As palavras suaves são como árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Às vezes você precisa de uma postura diferente na comunicação. São árvore de vida, mas às vezes você tem esmagado o espírito. Talvez você tenha esmagado o espírito do seu filho. Às vezes a maneira de você, achando que você está estimulando ou fazendo com que ele aprenda alguma coisa, é esmagando o espírito dele. Você não faz certo, tem que fazer melhor. Nunca, olha, parabéns, você foi muito bem. A gente pode melhorar mais, mas você foi muito bem. Ou seja, você dá algo e fala, ó, podemos mais. Mas tem gente que não. Tem gente que só vai esmagando o espírito, vai lá falando, não, mas você podia fazer melhor, não fez mais que obrigação, não é? Então, veja quantas coisas que talvez está faltando para que a nossa relação com as pessoas seja diferente. E se eu tenho problemas com as pessoas, eu também vou ter problemas com Deus. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes eu não me comunico com Deus, às vezes eu nem converso com Deus. Às vezes eu falo com Deus só pedindo coisas para Deus. Então, às vezes a nossa comunicação está errada com Deus. Às vezes, como a bispa sempre fala, especialmente nos projetos de conquistas, nós precisamos ser claros com Deus. Deus sabe do que eu preciso. Sim, mas Ele quer ouvir, Ele quer que você comunique, que você converse, que você seja específico, que você seja claro. Que você seja claro. Então está faltando clareza. Que mudança que você quer?
Que transformação que você precisa de verdade? Porque a palavra diz que muitos não recebem porque não pedem. Ou outros pedem mal. Pede errado. Não é específico, não é claro. Não escreve a visão, não é detalhista, não é preciso no que está fazendo, no que está falando. Então, tudo isso nós precisamos analisar. Talvez está faltando essa clareza em tudo. Às vezes a gente está focado aqui, porque a minha comunicação com a minha esposa tá difícil. Mas a sua comunicação com Deus talvez esteja também, porque se torna um padrão. A maneira que eu me relaciono com Deus vai se refletir na maneira que eu me relaciono com as pessoas. Não tem como eu ser a pessoa mais carinhosa, amorosa e dedicada. Eu amo a Deus, sou quase como Davi, né? De tanta adoração, de tanta dependência de Deus, e eu sou um estúpido com as pessoas. Isso não acontece. Isso não é possível. E da outra maneira também. Eu posso ser uma pessoa muito dura, difícil com as pessoas, crítica demais. Você acha mesmo que minha relação com Deus vai ser como de pai e filho? Não, não vai. Não vai porque é um padrão. É a maneira que eu vivo, é a maneira que eu penso, é a maneira que eu faço. Aqui em Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, você já ouviu pessoas assim? Eu já fiz muito. O outro está falando, a Mariana está falando, eu vou lá e corto ela antes dela terminar. Porque na minha cabeça eu já sabia o que ela ia falar. E às vezes, às vezes não é aquilo, às vezes acerta. Às vezes você já, convivendo com a pessoa, você já sabe qual é a linha que ela vai usar. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa, lembra daquela brincadeira? Mas você não esperou eu molhar o bico, né? Não esperou eu terminar. Aí passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Às vezes a pessoa estava vindo para acertar, para falar um negócio legal, fala assim, também não vou aceitar, não vou ouvir. Já se planeja sempre para o pior. Então veja, meus queridos, que muitas coisas poderiam ser evitadas se nós simplesmente parássemos para ouvir. Às vezes a gente fala muita bobagem. Já diziam os antigos, né? Você tem 2 ouvidos para escutar mais e falar menos. E muitas vezes está faltando a gente ouvir a palavra, ouvir Deus. Às vezes a gente está muito aflito, correndo para um lado para o outro, não parando para analisar as coisas, não parando para processar o que está acontecendo, não parando para olhar, meu casamento não está legal. Por quê? Deixa eu analisar, o que está acontecendo? Os meus filhos estão arteiros, os meus filhos estão difíceis, os meus filhos estão dando muito trabalho. Por quê? O que está acontecendo? Por quê? Porque eu estou falando demais e ouvindo menos. Não estou prestando atenção. Eu estou distraído. Porque quem fala demais, ele está focado no quê? Nele mesmo. Mas quando você está ouvindo, você está prestando atenção no outro. Então isso é muito importante. Quem é tagarela demais, ele não está ouvindo o que o outro está falando. Ele só quer falar. Já viu aquelas pessoas? Relacionamento tem muito disso. A pessoa só quer falar. Ela não quer acertar. Ela quer desabafar. E quando a pessoa quer desabafar, ela não quer arrumar, ela não quer resolver nada. Ela quer só botar para fora. Lembra do provérbio? Eu não separei esse. Mas a pessoa, ela só quer falar a sua opinião. O tolo, ele só quer expressar as suas opiniões.
O sábio, ele escuta. O tolo, ele só quer botar para fora o que está dentro, a frustração dele, a raiva dele, a visão dele das coisas, a visão distorcida dele das coisas. Então, muitas vezes a gente está falando bobagem, e a gente se depara com um problema, e aquilo não vai para frente, porque eu estou falando, porque e agora, o que eu vou fazer, porque o fulano que fez isso, e agora, como é que eu vou resolver essa situação? Eu não estou parando, eu não estou processando, eu não estou me acalmando, eu não estou botando meu foco, ó, mente ao corpo, deixa eu pensar, calma. Vou fazer igual o Josafá. Josafá, ele ficou alarmado, mas ele não ficou desesperado. Josafá ficou alarmado e ele foi orar. E ele foi muito sábio, muito humilde, porque o sábio é humilde. Ele não quis mostrar que ele sabia tudo, ele não falou, não, vou fazer uma oração aqui só eu, para eu chegar lá diante do povo, né? Afinal eu sou o rei, assim, nós vamos fazer isso. Não, ele convocou todo o povo e falou, meus amigos, eu não sei o que fazer. Esse exército está vindo, e é um exército duro, difícil, que ele quer nos exterminar. Está ali a alguns quilômetros da gente. Eu não sei o que fazer, então vamos orar. Olha só, olha que liderança. Quantos teriam essa coragem de passar por cima do que alguém poderia pensar? Mas se o rei não sabe, ele está mais perdido que a gente. Não, ele estava mais certo do que todos. Porque se ele não sabia o que fazer, ele tinha que pedir ajuda. E muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fala um monte de abobrinha. A gente sai falando para parente, sai ligando para familiares, sai pedindo ajuda, pedindo socorro. Fulano, me empresta isso. Fulano, me ajuda nisso. Fulano, eu tenho isso para resolver. Vamos lá, me ajuda. Depois eu te acerto, tá? E começa aquela situação. Aí ninguém quer atender, aí fica sinônimo de problema. Então, muitas vezes está faltando isso. Está faltando você parar, centrar a sua mente e focar em Deus. Comunicar-se com Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu não sei como resolver essa situação, mas eu dependo do Senhor. Eu não sei, mas o Senhor vai saber. Eu não tenho um plano, mas o Senhor sempre tem um plano. Então está faltando isso. Está faltando comunicação com Deus, está faltando comunicação com a esposa, está faltando comunicação com os filhos, está faltando comunicação no trabalho, está faltando clareza. Está faltando uma atitude sábia para resolver as coisas. Aqui, ó, em Efésios 4:29, diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Tem gente que vive soltando palavrão, vive amaldiçoando a vida dele, vive amaldiçoando o casamento dele, os negócios dele, os clientes dele. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. A língua tem o poder da vida e da morte. As palavras são sementes. Tudo aquilo que a gente lança vai voltar para nós. Se eu só lanço palavras sujas e insultantes, o que vai voltar para mim? Vai voltar fracasso, miséria, desgraça, problemas. Mas que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. É tão bom quando você está perto de uma pessoa otimista, uma pessoa de fé, uma pessoa leve, uma pessoa que não te traz transtorno, não é verdade? Às vezes a pessoa, né, você chega
com uma situação, você está aflito com uma situação, a pessoa vai lá, calma, fica em paz, vamos resolver isso. Vamos acalmar, vamos pensar, vamos orar, a gente vai resolver isso. É outra vida. Outra vida, diferente daquelas pessoas que já chegam apavorando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora, o que a gente vai fazer? Aí ficam os dois perdidos. E a gente sempre fala isso, né? Eu sempre falo para as meninas, é porque irmão você já sabe, né? Irmão, um gosta de ranhetar com o outro, provocar o outro, né? E às vezes numa dessas sai alguma coisa, porque você é muito chata, porque não sei o que lá, tal. Opa! Da nossa boca só saem palavras de bênção. Então, se não tem nada de bom para falar, eu não vou falar. A palavra diz, quando você vai para o seu quarto, se estiver irado, vai se isolar um pouco. Não fala bobagem. Não, mas o que eu preciso botar para fora. Não, esse desabafo que as pessoas fazem, ela só piora a situação. Ela piora dá mais uma contenda, ela piora a briga, ela afasta as pessoas e no final não resolveu nada, mas pode ter piorado bastante. Então, meus queridos, é muito importante nós resolvermos as situações. A gente não ficar empurrando com a barriga, né? Ouvir mais. Eu sei que muitas vezes para a mulher falar, imagina se ela tivesse duas bocas, né? Porque a gente já tem dois ouvidos. E às vezes para falar, para ouvir, a gente não gosta de ouvir. Homem não gosta de ouvir. Então, quando vai conversar, a gente tem que ter também uma boa atitude. Bom, a mulher está vindo aqui falar, então vamos dar atenção, vamos ouvir. Mas será que as mulheres poderiam também ajudar? Não falando também 1 hora e meia, 2 horas? Porque a nossa mente já dá fica no automático, a gente só fica olhando assim. Então, podia dar uma ajuda também. É que tem homem que não gosta de ouvir 30 segundos também, aí está errado, né? Porque aí fica desequilibrado o negócio. Os filhos, sentar, ouvir, escutar eles. O que eles têm para falar? Porque às vezes a gente se acha o dono da razão e quantas coisas que a gente aprende com essas crianças, que a gente aprende com os filhos, que a gente poderia dar atenção e às vezes ele só quer expressar uma visão, uma opinião e para ele vai estar tudo bem. Mas se eu nunca tenho tempo para ouvir, se eu nunca tenho interesse de ouvir, se eu nunca tenho disposição de ouvir, eu vou ter problema. Eu vou ter problema no casamento, eu vou ter problema com os filhos, porque se eles não falam para mim, eles vão falar para alguém. Isso é um ponto importante. Aquilo que os filhos não têm em casa, eles vão buscar fora. E é aí que onde as pessoas se metem em amizades erradas, começam a receber influências erradas. Por quê? Porque alguém está dando atenção, alguém está ouvindo, alguém está conversando. E às vezes a pessoa está lá, porque o menino está difícil, só quer saber dos colegas, etc, etc, etc. Porque em casa não tem lá uma família, não tem um pai, uma mãe, que está lá, está conversando, está dando atenção, está explicando, está fazendo o que tem que fazer. Simples assim. Então nós precisamos tomar as nossas decisões. De agir com visão, de agir com sabedoria, de ter uma postura de sabedoria. Que as palavras, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Está lá no seu trabalho, abençoe aquele lugar. Se você está na sua casa, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Está nervoso com alguma situação? Fica quieto. Não deixa sair palavra tola, não deixa sair palavrão, não deixa sair maldição, porque aquilo vai cair na sua vida de novo. Vai voltar para você, a bênção volta para você, mas a maldição também volta. Então, quando você abençoa um lugar, você está sendo abençoado. Quando você amaldiçoa aquele lugar, você está sendo amaldiçoado. Você amaldiçoa a sua empresa, uma hora você é mandado embora também.
Não é ruim o lugar? Então, você vai ser prejudicado também. Se a esposa você amaldiçoa, diz que ela está difícil, que ela é chata, ela vai ficar o quê? Mais difícil e mais chata. Você fala com o seu menino, seu filho só dá trabalho, que não para quieto, só dá problema, ele só vai te dar problema. Porque aquilo que eu falo, eu vou colher. Aquilo que eu planto, eu vou ter na minha vida. Então, são entendimentos de uma pessoa sábia. Se a gente lesse mais a Bíblia, se a gente acreditasse na palavra do Senhor, porque eu sou reflexo daquilo que eu acredito, nós somos resultado das nossas crenças. Então, se eu continuo, depois de ouvir tantas palavras, não de agora, mas durante anos, se eu tenho ouvido tantas palavras e continuo vivendo desse padrão, mostra que eu não acredito. Porque se eu acreditasse, eu teria mudado. Se eu acreditasse, estaria fazendo diferente. Então, vamos tomar as nossas decisões. O que você precisa mudar hoje? O que essa palavra traz para você de entendimento? Ah, mas eu sabia que eu tinha que ouvir mais. Eu sei que eu ainda falo bobagens. Ok. Reconhecer já é um passo importante. Mas e agora? E o passo depois? E o segundo passo? De começar a implantar na minha vida. Porque tem gente que até fala, não, eu sei, eu reconheço, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho falhado nisso, mas continua fazendo do mesmo jeito. Por conta do orgulho, por conta ainda de padrões velhos, sabe? Que a pessoa não renova a mente dela, ela continua, porque eu sempre fiz assim, sempre fui assim, meu pai foi assim, minha mãe era assim, tá bom. Tão inteligente seria se a gente mudasse, então, já que a gente está vendo que são padrões errados, já que nós estamos vendo que isso não tem funcionado da forma certa, então vamos fazer da forma certa. Porque o Senhor quer nos abençoar, pessoal. Talvez você pediu coisas nesse propósito da mudança, que talvez o que realmente está causando esses problemas que você pediu seja uma forma errada de comunicação. Às vezes o seu problema financeiro talvez seja problema de uma comunicação errada. Você maltrata os clientes, você não dá retorno para os clientes, você é mal-humorado. Às vezes você está pedindo por situações no seu casamento ou na sua família que poderiam ser resolvidos assim, com oração e boa comunicação. Já parou para pensar nisso, pessoal? Que às vezes os problemas da nossa vida, eles não são tão graves assim, tão profundos assim. Apenas com uma mudança de hábito, uma mudança de postura, de estilo, uma renovação mental. Eu poderia ter um resultado muito melhor. Você poderia ter uma esposa mais carinhosa, filhos mais que escutam mais, obedientes, se você tivesse uma boa atitude, uma boa postura, uma comunicação adequada. Então essa palavra é de extrema importância para o nosso dia a dia. Porque você está falando, você está se comunicando, os seus gestos, às vezes não é somente a comunicação verbal, mas a não verbal. Às vezes alguém começa a falar com você, você começa já a ficar inquieto, olhar para o lado, coçar a cabeça. Você está mostrando o quê? Que você está impaciente, que você não está bem, que você não quer estar lá, que você está insatisfeito. Aí cruza os braços, olha para o lado, começa a bufar. Então, às vezes, a gente está mostrando, ó, eu não estou legal aqui. Chega o cônjuge para conversar e começa, então, termina logo, vamos lá, já escutei, já faz 10 minutos que eu estou aqui, vamos lá. Aí só piora. Só piora. Às vezes o filho está falando, você está lá, olhando para o outro lado, mexendo num negócio, olhando para o celular.
comunicação que eu estou passando para ele, eu não estou nem aí para o que você está falando. E qual que é a comunicação certa? O que Josafá fez, pessoal? Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti, Senhor. O que mostra que eu estou dando atenção para uma pessoa? Quando eu estou olhando nos olhos dela. Então você está olhando para o seu marido, para a sua esposa, você está olhando para os seus filhos, você está olhando para o seu cliente. Coisa mais irritante que tem, o cara está falando, você está aqui olhando para baixo, mexendo, olhando. Pô, não está nem aí para o que eu estou falando, não está nem aí não está dando importância nenhuma. Vou falar com o outro, vou fazer outra coisa. Fica aí então sozinho. Não é muito chato isso? Muito chato. Tem gente que é muito chata. Você está falando que a pessoa está olhando para baixo. Não está dando a mínima para você. Obviamente, essas pessoas vão ficando cada vez mais sozinhas. Né? Mas não vamos falar do outro. Vamos falar de você. Vamos falar de mim. Vamos falar do que realmente importa. Porque eu não mudo você e você não me muda. Você não muda a esposa, o marido, e a esposa, o marido não muda você. Mas você pode mudar você. Eu mudo eu e você muda você. Então, Josafá já nos deu a linha. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Os meus olhos se voltam para a minha família. Os meus olhos se voltam para o meu cônjuge. Os meus olhos se voltam para os meus filhos. Os meus olhos se voltam para a pessoa que está aqui comigo, conversando comigo, fazendo um negócio comigo. Então, eu olho para a pessoa como eu tenho que olhar para Cristo. Quando eu olho para os problemas, eu não sei o que fazer. Ou se eu souber o que fazer, eu vou tomar decisões na carne. Mas quando eu olho para Cristo, como diz que foi o Martinho Lutero que falou, né? Essa frase é espetacular, se ele realmente falou essa frase, mas não importa quem falou, o que importa é que ela é realidade. Que dizem que ele falou isso, que quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como posso ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, eu não sei como eu posso estar perdido. Ou seja, se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vê saída em muita coisa. Errou, passado, hábitos errados, escolhas erradas. Mas quando eu olho para Jesus, não tem como eu estar perdido. Quando eu olho para Jesus, eu sei que eu estou no lugar certo, num lugar seguro. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente quer melhorar. Quando a gente olha para pessoas, a gente não tem vontade de mudar. Porque as pessoas falham. As pessoas mudam, as pessoas podem, hoje está bem, amanhã está mal. Mas Jesus não, Jesus é estável. Jesus é equilibrado. E se eu faço para Jesus, se eu olho para Jesus, eu quero melhorar. Se eu olho para Jesus, eu quero fazer diferente. Se eu olho para Jesus, eu quero viver um tempo diferente, um tempo novo. Então olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você vai olhar para o seu cônjuge de uma outra forma. Porque você vai ser o melhor marido possível, sendo o melhor cristão possível. Você vai ser a melhor esposa possível quando você faz para Jesus. Às vezes a gente cai numas bobagens dessa, num orgulho, de achar que o outro tem que fazer o melhor dele por mim. Eu já falei isso para ela, hoje ela tem entendimento para isso. Mas eu já falei isso para ela, que eu não faço por você, eu faço pela palavra. Aí a pessoa que está ferida, se sente rejeitada e não gosta, e tudo bem, é um processo, mas essa é a realidade. Se você fizer pelo outro, o outro vai te dar, talvez não vai te corresponder como você gostaria, você vai parar. Mas quando você faz o seu melhor para Cristo, você vai ser o funcionário mais excelente daquele lugar,
você vai ser o marido mais abençoado dessa família, você vai ser a esposa mais abençoada dessa família, você vai ser o melhor pai possível, porque você está fazendo olhando para Jesus. Ou seja, se eu olho para Jesus, eu não vou mentir. Se eu olho para Jesus, eu não vou enganar, eu vou ter equilíbrio. Se Jesus ele está na minha vida, eu me relaciono com o Senhor, eu me comunico com Jesus, eu não quero estragar essa amizade, essa relação. Então eu vou ser eu vou dar o meu melhor. Eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou ser desequilibrado, porque eu não quero desagradar o Senhor. Então, meus queridos, nesse dia, nesse projeto Casa Firme, decida mudar a sua comunicação, especialmente a sua comunicação com Jesus, as suas orações, a sua maneira de se relacionar com Deus. Vamos nos alinhar, porque se eu me alinho com Deus, eu vou me alinhar na minha família. Se eu me alinho com Deus, a minha imagem diante das pessoas vai ser diferente. As pessoas vão começar a me ver de uma forma diferente. Às vezes você é lembrado, rotulado como uma pessoa difícil, chata, crítica, briguenta, que fala demais, que critica demais. Mas se você se alinha com Cristo, você começa a mudar esse paradigma, essa postura. Então, vamos tomar as nossas decisões. Vamos agir de uma forma inteligente. Vamos agir de uma forma sábia, para que o Senhor possa nos ajudar. E que dia após dia, as mudanças que nós precisamos, elas possam ser estabelecidas na nossa vida. Amém, meus queridos? Então, eu peço que você, se você puder, que você feche seus olhos agora. Que onde você estiver, que você se concentre em tudo isso que nós falamos. E se eventualmente você perdeu alguma coisa, volta e assista de novo esse culto, porque esse tema é muito importante. A comunicação é fundamental. Então, se nós nos comunicamos de uma forma inteligente e sábia, os nossos resultados também serão diferenciados. Então, neste momento, que você traga para a sua vida aquela autorresponsabilidade. O que cabe a mim? Eu não vou mais ficar falando porque o outro fez isso. Não, porque o outro deixou de fazer isso. Não, o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, faça você. Então fale com o Senhor neste momento. O que precisa mudar? Especialmente na sua comunicação com Deus. Lembra que nós falamos de Josafá? Os meus olhos se voltam para o Senhor. Quando você vai falar com uma pessoa, uma forma de honrar e respeitar aquela pessoa é olhando para ela, olhando para os olhos dela. Então olhe para Jesus agora. Você não sabe o que fazer em relação a uma série de coisas? Então olha para Jesus. Olhe para o Senhor, meu Pai. Olhe para o Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Os meus olhos estão voltados para o Senhor. Eu vou tirar os olhos de mim, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu vou olhar, colocar os olhos no Senhor, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor pensa, como o Senhor pensa. Eu não quero mais viver, Senhor, dessa forma ignorante. Tome essa decisão. Eu não vou mais viver dessa forma ignorante, Senhor. Eu não vou mais viver dessa forma solta, sem prestar atenção nas coisas. Ainda vivendo aquele velho padrão dos meus pais, do velho homem.
aquela ignorância, aquela teimosia, aquela atitude errada no dia a dia. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós estamos levando a vida como nós levamos o relacionamento com os outros. De uma forma ignorante, não lidando com os problemas, mas empurrando com a barriga, Senhor. Sem lidar com as situações. Vamos lidar com as situações. Tome essa decisão. A partir de hoje, Senhor. A partir de hoje eu lidarei de uma forma diferente. A partir de hoje, eu vou me comunicar de uma forma diferente. Eu não vou mais viver de uma forma solta, negligente, uma forma que não te agrada, Jesus. Eu não vou mais viver de uma forma que mostra que eu não estou interessado. Porque quando os meus olhos não estão voltados para uma pessoa, mostra desinteresse. Então muitas vezes, Senhor, eu tenho mostrado desinteresse no Senhor. Porque eu não tenho olhado para o Senhor. Eu não tenho buscado pelo Senhor. Eu não tenho olhado para a sua palavra, para a cruz. Eu não tenho me sacrificado. Eu não tenho tido a postura que o Senhor espera de mim. Eu não tenho buscado evolução, crescimento. Eu tenho apenas seguido. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor não tem simplesmente uma vida de coisas superficiais. O Senhor quer nos abençoar com uma grande vida, Jesus. Então derrama do seu poder, meu Pai, sobre as nossas vidas. Derrama do seu poder sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja aqui, Senhor, pessoas que estão voltadas para o Senhor de uma forma profunda, que estão voltadas para o Senhor de uma forma abençoada, que creem na sua palavra, meu Pai, e já que eu creio, eu obedeço, porque nós somos o resultado das nossas crenças. Se eu creio errado, eu vou viver errado. Se eu creio certo, eu vou viver certo. Então que nós venhamos a viver da forma certa, meu Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a sabedoria, Senhor. Que nós venhamos a usar da nossa vida, Senhor, para glorificar o Senhor. Porque as palavras, meu Pai, as palavras glorificam o Senhor. Porque tudo foi feito pela palavra, pelo poder da palavra. Então a palavra tem muito poder. Na palavra há poder, Senhor. Nós temos o poder de construir ou destruir. Nós temos o poder de levantar ou esmagar espíritos, meu Pai. Esmagar a alma. Acabar com o emocional de uma pessoa, destruir o emocional de uma pessoa. Nós temos esse poder, mas nós também temos o poder de levantar. Nós temos o poder de curar, Senhor. Palavras curam, mas palavras adoentam também. Então eu te peço, Senhor, nos dá a visão certa. Nos dá o discernimento. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor, meu Pai. A nossa vida está voltada para o Senhor. Porque antes de nós pedirmos tantas mudanças, meu Pai, nós precisamos oferecer a nossa mudança. A gente está pedindo, Senhor, muda isso, Senhor, muda essa situação, muda, Senhor. O que eu estou oferecendo para que haja essa mudança? Qual é a minha contribuição para que essa mudança realmente aconteça na minha vida? Então dá, Senhor, dá a visão a cada um de nós. Dá o discernimento a cada um de nós, Senhor.
Tem misericórdia de nós, meu Deus querido. Abre as nossas mentes, Senhor. Abre as nossas mentes, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Fale isso para Deus agora. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque se eu não tiver força espiritual, eu não vou ter força na vida. Porque se a minha vida espiritual, se o meu espírito não está forte, a minha alma estará forte. E a alma forte é um perigo. Porque ela vai me fazer seguir e cometer as piores, as decisões mais estúpidas. Então venha, chega mais perto do Senhor, se aproxime dEle, fortaleça o seu espírito, diga a Ele quanto você precisa dEle, quanto você depende dEle, que você não quer terminar mais um dia da mesma forma, orgulhoso, ainda teimoso, vivendo de uma forma negligente. Fale com o Senhor, tome a sua decisão. Todo dia é dia de decisões. Às vezes a gente perde muito tempo. E o tempo a gente não tem para perder. O tempo voa. A nossa vida voa. A nossa vida é como um vapor. E se eu não me relaciono bem, eu estou perdendo a coisa mais importante da minha vida, que é o tempo de relacionamento. Quando eu não quero me relacionar com o Senhor, quando eu tenho preguiça, quando eu tenho outra prioridade, eu estou me privando do melhor dessa terra. Quando eu não tenho interesse em me comunicar, em me relacionar bem com a minha família, eu estou perdendo a melhor parte da minha vida. Porque no final das contas o que vai sobrar é isso. É o legado, é o resultado dos relacionamentos que você teve, os filhos que você colocou valores, as pessoas que você construiu um relacionamento firme. Tome a sua decisão. Senhor amado, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Abra as nossas mentes, Jesus. Abra as nossas mentes. Coloca o temor em cada coração, meu Pai, para que cada um tenha esse entendimento, meu Pai. Eu não vou mais fazer nada por ninguém, eu vou fazer por amor ao Senhor. E fazendo por amor ao Senhor, eu me torno a melhor pessoa dessa terra, Senhor. Então abençoa o nosso povo, Jesus. Abençoa o nosso povo. Abençoa o nosso povo. Que cada mudança que ela tenha apresentado aqui, meu Pai, nesse propósito, que ela venha a ser surpreendida muito antes, Senhor, do que ela imagina. Ela só precisa se alinhar ao Senhor. Hoje é o nosso 4º dia do propósito, meu Pai. E nós já ouvimos testemunhos de coisas que estavam paradas, travadas, e já aconteceram, já houve mudanças, Senhor. Então tudo é uma questão de alinhamento, porque o Senhor não precisa de 30 dias, o Senhor não precisa de nada. O Senhor só precisa de um coração. O Senhor não precisa de um dia, de 1 hora, de 1 minuto, o Senhor pode fazer em segundos. Da noite para o dia, uma situação pode ser totalmente revertida, transformada, mudada. Então, Senhor, que cada um de nós entenda isso, que o caminho é somente um. Eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou me aproximar do Senhor. E quando eu me aproximo do Senhor, o Senhor também se aproxima de mim, e é tudo o que o Senhor espera. O Senhor só precisa de um coração. O Senhor não precisa de nada. É tão incrível, meu Pai, que na sua palavra, quando o Senhor fez as promessas a Abraão, isso é tão forte, Senhor, quando nós lembramos, isso é muito poderoso, Senhor. O Senhor fez promessas a Abraão.
que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas, que quem abençoasse Abraão seria abençoado, mas quem amaldiçoasse Abraão também seria amaldiçoado, que a descendência dele seria numerosa, que ele seria frutífero, próspero, abençoado, que ele seria o pai de nações. O Senhor prometeu tantas coisas a ele, e o Senhor pediu uma coisa só: fidelidade. Seja fiel, você, e ensine os seus filhos a serem fiéis também. Cumpra os mandamentos, você e seus futuros descendentes, ou seja, obedeça, seja fiel, e ensine outros a serem fiéis também. Porque o que nós podemos oferecer ao Senhor? Nada. Nós não podemos oferecer nada senão um coração. Porque nós não temos nada que o Senhor não tenha. Nós não temos nada para agregar ao Senhor. E o Senhor é um Deus tão incrível, tão extraordinário, que mostra o seu amor, que mostra a sua humildade, querendo se relacionar conosco. Isso é tão incrível, Senhor. Se a gente entendesse de verdade, a gente teria uma outra postura na vida. Às vezes a gente age de uma forma tão idiota, tão estúpida, como se o Senhor precisasse de nós. Quantas pessoas de forma tão tola, que quando algo não dá errado, a primeira coisa que ela fala: eu não vou para a igreja também não vou buscar Deus. Quem está perdendo isso? Quem está perdendo? Senhor, nos ajuda a tirar a insensatez da nossa vida. Porque às vezes a gente tem tantas atitudes tolas, insensatas, meu Pai, que chega a ser, como Asaf falou: eu sou um animal irracional, estou parecendo um réptil, um jacaré. Não tem sentimento, faz por instinto, por impulso, de uma forma estúpida, ignorante. Senhor, nos ajuda a enxergar, para que nós não sejamos animais irracionais, que nós não sejamos roubados, meu Pai, na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos resultados. Que nós possamos terminar, meu Pai, não somente este ano, mas este dia, de uma forma diferente, falando, pensando, agindo já de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa cada pedido, cada propósito, cada projeto. Que o Senhor coloque o temor em cada coração, meu Pai. E que antes de pedir algo, nós possamos oferecer algo. Antes de querer alguma coisa, nós possamos fazer alguma coisa. Antes de querer a mudança de uma situação, que eu declare e eu viva a minha mudança, Senhor. A minha mudança, aquilo que cabe a mim, eu vou fazer. Tirar as pedras, tirar as faixas da minha vida, só depende de mim. O Senhor não vai vir tirar as faixas, o Senhor não vai vir tirar as pedras do meu caminho. O Senhor vai mudar as situações, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai curar, o Senhor vai ressuscitar, meu Pai. Mas eu primeiro preciso tirar as pedras, e eu preciso jogar fora as faixas fedorentas, o velho estilo de vida, a maneira errada de falar, a postura ignorante nas situações. Eu preciso tomar as minhas decisões. Coloca o temor em cada coração, Senhor. Eu te peço. Coloca o temor em cada coração, para que o Senhor nos ajude e que possamos, Senhor, viver a vida que vale a pena, Senhor. Que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que a nossa atenção se volte para o Senhor, que a nossa vida seja repleta de vitórias. Em nome de Jesus, porque a maior vitória é ter te conhecido, Senhor. A maior vitória é ter um relacionamento com o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, te peço. Coloca o temor em cada coração, que o Senhor encontre corações abertos a obedecer em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá para crescer, para melhorar, para evoluir,
Muito obrigado, Jesus. O Senhor é incrível. O Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, e queremos te amar ainda mais. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, e nós precisamos ainda mais. Nós dependemos do Senhor, meu Pai, e nós nem imaginamos quanto dependemos de verdade, Senhor. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos libertou, é porque o Senhor nos protegeu, é porque o Senhor nos guardou, porque quantas pessoas que não vão terminar esse ano, quantas pessoas que não vão terminar esse dia, Senhor. Mas, independente de qualquer coisa, meu Pai, nós temos feito o nosso máximo hoje, porque é tudo que nós temos. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Não se distraia. Pegue essa mensagem. Se você perdeu alguma coisa, volte e assista esse culto novamente. E tome as suas decisões agora. Você deve estar saindo, ou às vezes já saiu para o seu trabalho. Tome essa decisão lá no seu trabalho, lá na sua casa, com Deus, de ser uma pessoa que tem uma postura correta, que tem uma comunicação adequada, que tem uma maneira de levar a vida, de levar as coisas de uma forma inteligente, de se relacionar com Deus, olhando para Deus, de se relacionar com as pessoas, olhando, dando atenção, fazendo aquilo que é necessário, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Foi um prazer servi-los, que Deus te abençoe demais, que Deus abençoe muito o seu dia, que Deus abençoe muito a sua família, e que você cada dia mais seja uma bênção. Seja você uma bênção. Decida ser uma bênção. Em nome de Jesus. Um abraço.